da coleção O Filme, que fala de uma prática amorosa com o cinema, né? Eu diria que o Coleção é uma declaração de amor ao cinema, de duas perspectivas. Uma é do próprio colecionador, né? A figura do Willy Flick é muito exemplar de como o cinema indistintamente provoca afetos, né? Ele diz respeito a essa trajetória desse colecionador que morre em 1997, mas que vive na cidade desde a infância, né? Quase toda a vida dele, né? Acho que ele veio para cá ainda muito criança, e ele tem acesso a essa cidade que tinha cinema, né? O fato de você ter cinemas na cidade de interior, que hoje não é uma realidade para todas as cidades, diz respeito a essa possibilidade de ver o mundo, de ter uma janela para o mundo pelo cinema, morando numa cidade interior. E depois de um tempo, esse outro momento histórico, essa cidade já tem uma outra condição de tratar o cinema. Não mais só da perspectiva daquele que é espectador, que tem uma relação de quem vai assistir, de quem se apaixona, mas que não tem condição de produzir. E o outro momento histórico é essa cidade que está preparada agora para produzir filmes, inclusive sobre essas pequenas, grandes histórias, que dizem respeito a trajetórias das pessoas simples, comuns. São pessoas que fazem do cinema uma possibilidade de percepção, de abertura para o mundo, um espaço de compreensão importante sobre a vida, né? E foi isso que ele fez. E quando ele faz essa escolha e junta esses materiais e coleciona uma pessoa que tinha uma vida simples, né? E ele fez com que isso chegasse a outra geração, porque ele pôde juntar e guardar e preservar esse material e dizer para todo mundo que aquilo era precioso. E essa preciosidade também tocou outras pessoas, que resultam no filme, que também é um filme sensível, né? É um filme cuidadoso, é um filme que vai mostrar esse amor pelo cinema, que efetivamente expressa não só o amor que Flick tinha pelo cinema, mas expressa o amor que se tem pelo cinema quando se faz um filme sensível e cuidadoso, como é o Coleção Preciosa. E o filme me faz lembrar muito disso, o cuidado que ele tinha no arquivo e na organização dos fotogramas dos filmes que ele podia juntar, né? Eu sempre que vejo aqueles álbuns, eu fico pensando na relação que a gente pode fazer desse filme com outro filme também muito amoroso, que vai falar de cinema, que é o Cinema Paradiso. Se eu vi, ele me faz lembrar de Totó, daquele encontro poderoso com a infância, daquela criança que juntava todos os fotogramas cortados pela censura dos filmes de uma forma que o fazia cada vez mais ficar mais próximo do cinema, mesmo quando eles não estavam nas salas de cinema. E me faz lembrar também de Alfredo, né? Que era o projecionista do Cinema Paradiso, né? Então, Seu Ville faz a gente lembrar dessa possibilidade que ele foi construindo durante a vida de estar próximo daquilo que ele efetivamente gostava e tinham uma relação afetiva muito forte com o cinema. E a outra perspectiva que eu fico vendo com um certo distanciamento, né, no tempo, é justamente o fato de se poder fazer um filme sobre a Coleção Preciosa. Como Raíssa e Felipe e toda a equipe envolvida no filme conseguiram fazer um filme também tão cuidadoso e afetivo como o próprio afeto que Seu Ville tinha com o cinema. Então, eu fico pensando assim, não seria um filme muito diferente feito por quem foi, pela trajetória das pessoas que estão vinculadas ao curso de cinema, ao Janela Indiscreta, a essas práticas sociais, né, como a gente chama, essas práticas que são urdidas nas relações sociais com o cinema. Tem uma coisa que eu queria destacar no filme, que é como também o filme inicia e termina com as cartas. Ferdinand Willy Flick, 1987. Prezado amigo João, meu abraço. Quanto a eu colocar meus quadrinhos em slide, você já imaginou colocar mais de 150 mil quadrinhos em slides? Pois minha coleção está com 60 álbuns prontos com 50, 100, 150, 200 páginas. Os álbuns são catalogados em um fichário e quando um amigo me procura para ver os quadrinhos de algum filme antigo, eu olho no fichário. A narrativa das cartas, desde o início do filme, né,
até o final, acaba mostrando para a gente um outro lado dessa vinculação que as pessoas comuns vão viabilizando com o cinema. Não só Seu Ville era um colecionador. Talvez ele fosse um colecionador solitário aqui na cidade, mas ele tinha uma rede de comunicação em vários lugares do país, em outras cidades do país, onde ele podia conversar sobre aquilo e trocar sobre aquilo que interessava também a outras pessoas. Então, é um filme sensível, até porque começa com a carta comunicando a morte de Seu Ville. Vitória da Conquista, 8 de setembro de 1997. Com os olhos ainda úmidos pelas lágrimas derramadas nos últimos dias, comunicamos a vocês a partida para um plano maior do nosso Ville. Ele partiu tal qual viveu, na pura simplicidade, que durou 63 anos e que adquiriu relevância nos 52 anos de emoção, na tentativa de viver a fantasia do cinema. Deixou-nos como herança seu grande amor pela sétima arte. Durante esses 63 anos, ele colecionou 52 anos de vida, tudo que ele pôde encontrar sobre o cinema. E deixou um legado muito interessante para a gente, né? Porque ao visitar, né? Porque além do filme, a gente tem a possibilidade de visitar o site da Coleção Preciosa e ver, buscar as informações naquele site que vão falar para a gente o que era essa coleção de Seu Ville. Além dos álbuns, dos cartazes, das revistas, né? Além das cartas que ele trocava nessa rede de comunicação, né? Que também é afetiva. As cartas vão mostrando para a gente isso. E a gente vai vendo como que o cinema efetivamente vai conquistando, tocando as pessoas, né? Se a gente for pensar também nessa história do cinema no mundo e na história do cinema no Brasil, a gente vai também perceber que muito do que a gente tem das informações e dos filmes antigos preservados, elas são resultado da prática de colecionadores. Então, a gente tem acervos relevantes no Brasil. Alguns se perderam, muitos deles se perderam, mas a gente teve acesso a uma série de informações sobre o cinema no Brasil, esse cinema que circulou no Brasil por conta de pessoas assim como Willy Flick, que guardavam os filmes, que preservavam os filmes, mas também tudo que dizia respeito ao entorno desses filmes. O que circulava de notícias nas revistas, eram pessoas que estavam atentas às críticas, um alto grau de formação autodidata. Interessante a gente ver isso, porque a gente está acostumado, quem está mais vinculado às coisas do cinema, a entender que tem espaços coletivos de difusão e de troca, mas a gente vai ver nesse lugar de Seu Ville, apesar dessa rede de comunicação, que a prática dele de colecionar era solitária. Ele não teve essa possibilidade de tornar acessível esse acervo, mas ele deixou o acervo para que um dia pudesse ser visto por aqueles que se interessavam. E eu fico pensando, não por acaso, né? Não por acaso esse acervo estava em Vitória da Conquista, né? Não é casual. Ele é resultado de uma possibilidade de acesso a esse cinema, que numa cidade pequena, num período longo desse tempo dele, foi possível. Foi possível, inclusive, ser projecionista de uma sala de cinema, ter um contato mais próximo. E aí também foi possível ter acesso, né, a essa nova geração que se forma em outro momento, né, na cidade, que se vincula a partir da prática do Janela Indiscreta e de outras ações de cinema na cidade, viabilizar essa produção, que tem uma vinculação forte também com o curso de cinema, né? É uma alegria poder falar disso, poder ver esse resultado. E um filme que foi visto em vários festivais e agora está no Eis a Questão, está no vestibular da UESB. Então é uma alegria a gente poder ver esse filme e os filmes produzidos na cidade a partir de uma outra condição de produção audiovisual, por conta do curso de cinema da UESB, a gente poder ter acesso a essas produções que são bem significativas e que tratam, né, dessas pequenas histórias que acabam se tornando uma grande referência para quem tem acesso a elas.